Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Batista, eu sou um dos diretores do CTCom. Nós iniciamos hoje o curso de complementação pedagógica em parceria com o Simproep e é com grande satisfação que hoje nós temos aqui o professor Fernando de Castro. Ele é pedagogo, ele é diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa do Instituto Federal de Brasília, campus Samambaia. Professor, muito obrigado por estar aqui hoje, certo? Se o senhor pudesse nos passar um pouco sua formação. Obrigado, Leonardo. Olá a todos. Sejam bem-vindos a esse primeiro momento. Eu sou formado em Pedagogia na Universidade de Brasília. Eu sou especialista em Educação à Distância, especialista em Orientação Educacional, especialista em Gestão Universitária. E eu estou concluindo agora o mestrado na área de Educação, no PPGE, da Faculdade de Educação, pesquisando a formação de professores à distância. É a situação que eu me encontro hoje em relação à formação acadêmica. E na experiência profissional, atualmente eu estou na direção de ensino, pesquisa e extensão do campus Samambaia do Instituto Federal de Brasília. Maravilha, professor. Então, para vocês terem ideia, nós trouxemos uma pessoa de peso que trabalha com educação à distância para começar esse projeto com vocês. Professor, dando início ao nosso conteúdo programático, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre o processo de formação pedagógica. Como é que o Conselho Nacional de Educação verifica isso e qual o perfil do pedagogo que o mercado precisa? Quais os conhecimentos necessários? Porque a profissão docente ela possui algumas características, né? Então é importante que as pessoas que pretendem se formar na área de educação elas precisam entender que existem conjuntos de conhecimentos que o profissional da área de educação precisa ter contato enquanto na hora da formação para poder de fato atender às características que são necessárias para o exercício da profissão. O Conselho Nacional de Educação ele prevê que na formação de professores, na formação da área de licenciatura, que você tenha conjuntos obrigatórios de conteúdos a serem passados para os alunos em formação. As três grandes áreas de conhecimento são essas. Você precisa ter formação na área de didática, porque é algo ligado diretamente à sua atividade enquanto professor, seja em qual for o espaço, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula. Você tem o universo da psicologia da educação, porque você precisa também ter um olhar sensível quanto ao sujeito que aprende, aquele sujeito que recebe o conhecimento que o professor está oferecendo em sala de aula. E você tem a área de concentração de organização da educação brasileira, que é a estrutura legal de funcionamento das escolas, como que se dá essas relações dentro do sistema educacional brasileiro. Percebam aí que é uma coisa bem interessante. A gente está falando de algo que é ligado à característica do profissional docente, que no caso é a área de didática. Nós temos a psicologia da aprendizagem, que é algo ligado ao sujeito que aprende, no caso o estudante, aquele que participa do processo, ativamente de ensino e aprendizagem, e onde que se dá essas relações, ou seja, aonde que você consegue organizar essas relações, que no caso é o sistema educacional brasileiro. Então, no caso da organização da educação brasileira, os alunos aprendem, enquanto na formação, eles aprendem como que se dá o sistema federal, o sistema estadual, o sistema municipal de ensino, quais são as leis que organizam essas relações, quais são os conteúdos básicos, a carga horária mínima, a estrutura, a divisão dos níveis escolares, como que se dá as características das modalidades de ensino e por aí vai. O importante é que, para fins de estrutura da oferta do trabalho de educação brasileira, no caso da situação brasileira, quando você procura um curso de formação pedagógica, quando você está se formando professor, você precisa ter contato com esse conjunto de conhecimentos. Isso é o básico, para todos os licenciados. Agora, no caso dos professores que fazem a complementação pedagógica para a pedagogia, você aumenta o espectro de conteúdos, Porque o pedagogo em si é uma profissão que tem algumas características, que não é só necessariamente atividade em sala de aula. É claro que o licenciado, o título de licenciado, ele te habilita a estar na sala de aula dentro dos níveis e modalidades de ensino, dependendo da formação que você tiver. Mas com a formação em pedagogia, a formação pedagógica de fato mais ampla, ela permite que você possa atuar em diversos outros espaços, como a própria educação à distância, a educação mediada por tecnologia e outras características. Então essa formação pedagógica ela tem uma importância muito fundamental
na construção desse espectro profissional em educação que nós temos no Brasil. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele prevê, por meio das suas normas e das suas portarias, enfim, e dos seus relatórios técnicos, a análise de quais conteúdos que são importantes para a formação dos professores no Brasil. É bom ressaltar que isso não é necessariamente estático, isso é avaliado em certos períodos, porque alguns cursos precisam passar por reavaliação. É o caso do curso de pedagogia, que foi reavaliado em 2001 e, se eu não me engano, em 2008 para 2009, ele foi reavaliado e hoje, por exemplo, quem é formado em pedagogia é considerado licenciado pleno em pedagogia, dependendo de onde que ele faz o curso. Por exemplo, no caso da Universidade de Brasília, ele está com a licenciatura plena em pedagogia. Então, professor, é até uma dúvida frequente quando os nossos alunos estavam entrando em contato conosco. Qual é a diferença entre uma licenciatura plena e uma licenciatura curta? Porque alguns tecnólogos, algumas pessoas formadas na área de exato, como engenheiros, enfermeiros da área de saúde, nos procuraram sempre com essa pergunta. E aí, eu vou ser realmente um pedagogo licenciatura plena, licenciatura curta? Como é que funciona a diferença dessas duas, professor? Assim, é porque historicamente no Brasil nós temos uma dificuldade a ser enfrentada, porque nós tivemos, há 2 décadas atrás, era muito comum os cursos de pedagogia terem as habilitações. Aí os alunos que estão nos assistindo vão lembrar disso. Por exemplo, você tinha um curso técnico normalista. Aqui em Brasília mesmo nós tínhamos a escola técnica, a escola normal de Ceilândia, a escola normal de Brasília, que são escolas tradicionais, inclusive, aqui de Brasília. O Elefante Branco também foi escola técnica, né, normalista. Então, assim, porque aí é importante quando a gente entra no conteúdo, né, fazendo uma análise mais ou menos assim, não tão aprofundada, mas a evolução da nossa estrutura educacional no Brasil, ela passou por algumas mudanças. Se nós analisarmos a luz do tecnicismo, que é um conteúdo que os alunos que estão estudando pedagogia e que vão fazer cursinho para concurso, enfim, vão estudar, à luz do tecnicismo, a ideia da escola normal era muito importante para o Brasil na época, isso nos anos 60, 70 e 80, porque era uma porta de entrada para a carreira profissional mais acelerada. Então, os alunos do ensino médio já faziam o curso normal, já terminavam e eles iam atuar na área de alfabetização, na área de letramento, enfim, atuando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Acontece que o Brasil teve uma mudança no final dos anos 80, com o desenvolvimento do ensino superior, até uma necessidade também de entrar numa nova lógica de mercado, uma adaptação, né? E com a democratização do país também, né? Então, quando o ensino superior vem com muita força para o Brasil, foram criadas as habilitações. E na época você, por exemplo, podia fazer um curso de pedagogia com habilitação para magistério das séries iniciais, você poderia fazer habilitação para orientação educacional, habilitação para administração educacional. Então, isso foram alguns anos no Brasil que essas habilitações elas continuaram funcionando. Mas isso é um caminho muito perigoso, porque ele restringe muito a atuação de determinados profissionais. Porque, por exemplo, um profissional que se forma em administração escolar, ele tinha por fim de mercado mesmo, ele acabava ficando muito restrito a uma área específica de atuação, que no caso era a administração escolar. Então, nessas discussões do Conselho Nacional de Educação, das universidades, dos cursos, né, foi discutido que seria importante encontrarmos uma saída, de modo que nós dessemos uma formação cada vez mais completa e abrangente, e caso esse profissional escolhesse um aprofundamento em determinada área, que ele fosse fazer isso em nível de pós-graduação. Então, hoje, nós temos inclusive o próprio resgate, né, hoje o mercado também tem mudado, então o resgate da formação rápida. Então, hoje, o que é essa adaptação? A licenciatura curta é mais um atendimento ao mercado. Você pode ver, por exemplo, o normal superior é o exemplo de uma licenciatura curta, em que é um curso em nível de tecnólogo, que o aluno faz esse curso em 1 ano e meio. Tem faculdades que ofertam esse curso até em 1 ano. Mas você pode encontrar de 1 até 2 anos no máximo. Você permite a formação, né, em licenciatura curta, para que você atue naquele nicho específico. Agora, se você tiver a oportunidade de fazer um curso que seja de maior duração, ou um curso como, por exemplo, o da Universidade de Brasília, aí você tem a possibilidade de ter um contato maior, numa quantidade específica de horas, para uma formação em licenciatura plena. Porque você vai ter um currículo com disciplinas das diversas áreas, desde a alfabetização até a gestão da educação, mas que te permitiria, a partir do final daquela formação, você escolher um caminho para você, de fato, se aprofundar.
Então, a diferença ela tem basicamente uma ligação com a ideia da evolução do mercado e da necessidade de formação no Brasil. Né? É uma adaptação dentro dessa realidade que nós vivemos. Ótimo, professor. Nós sabemos hoje que a educação superior é o foco maior, tanto que nós estamos fazendo aqui, né, uma capacitação em educação superior, mas nós sabemos do grande impacto que o pedagogo tem sobre a vida das pessoas, porque ele precisa desenvolver determinadas características, determinados estímulos desde a infância, para que a gente tenha grandes profissionais no futuro. Sim. Quais as características necessárias para a profissão docente? Pois é, a profissão docente, assim, é bem interessante nós atuarmos em relação ao público que está nos assistindo, porque eu vou, antes de falar sobre o pedagogo, eu vou tentar analisar o que é a característica da profissão docente. Não é simples, não é um entendimento que se dá de uma hora para outra, e também, a partir dessa minha explicação, talvez vocês entendam alguns dilemas, algumas situações. É importante vocês entenderem que toda profissão possui um conjunto característico de conhecimentos que caracterizam essa profissão. E a profissão docente, ela é uma profissão muito dinâmica, né? Então, ela não se acaba com um produto entregue. Então, assim, se você analisar, por exemplo, a profissão docente em comparação ao profissional engenheiro, se você tiver um engenheiro que atua na construção civil, a entrega de uma obra é a concreticidade do trabalho desse engenheiro. Agora, o profissional docente, você não consegue medir a entrega do trabalho dele. Porque a gente não pode mensurar a profissão docente como sendo apenas um aluno que passa no vestibular. Nós não podemos mensurar o trabalho de um professor como um aluno que defende uma tese de doutorado. A profissão docente ela vai muito além disso. Ela é um processo de entrega, ela é um processo de dedicação às outras vidas. E quando a gente analisa essa lógica dentro do universo da pedagogia, é muito mais amplo, porque nós estamos falando de formação de seres humanos, que serão profissionais, que serão cidadãos. Vou dar uma dica para vocês que estão assistindo a aula agora para um entendimento mais objetivo do que essa característica. Se nós hoje, no sistema educacional brasileiro, como ele é colocado hoje, se nós tentarmos entender ou contextualizar o que seria um conceito de educação à luz da nossa legislação, a própria LDB ela prevê que a educação é um processo de formação do cidadão. Ou seja, a LDB ela caracteriza a educação como um todo, não a educação escolar, porque logo na sequência, nos próximos artigos, a partir do primeiro, segundo, terceiro, nos artigos que se seguem, ela caracteriza a educação escolar. Mas nos seus primeiros artigos, a LDB ela caracteriza a educação como um todo, que é dever do Estado, da família, e ela tem que estar conectada à preparação para o trabalho, e ela é um processo de formação do cidadão. Ou seja, então a educação é algo fundamental para a organização de uma nação, de uma ideia de civilidade. Ou seja, o processo educacional ele não se esgota só na escola, ele vai além dos muros da escola. E aí, se você analisar, por exemplo, um trabalho de um orientador educacional, que também é um profissional da educação e que não necessariamente atua em sala de aula, não necessariamente atua enquanto magistério, ele conecta a família à escola, ele conecta a comunidade à escola, ele conecta os diversos universos que congregam essa realidade com a escola. Então, o trabalho ele vai além do que é só a transmissão do conhecimento. É um trabalho que desenvolve um lado de desenvolvimento de modo geral do ser humano. Então, esse conjunto de conhecimentos é algo que vai além dos muros da escola. Incrível, professor. Nós temos aqui a professora Michele Guerreiro. Ela está nos fazendo uma pergunta muito pertinente. Vamos lá. Professor, o senhor acha que o docente do ensino superior tem que fazer pedagogia para poder atuar melhor, mesmo que não seja na área de educação? Assim, a indicação do curso de pedagogia, se quem puder e ter a chance de estudar, sim, seria ótimo, seria importante. Mas agora vamos entrar numa situação bem interessante, Michele. A nossa profissão docente, ela por força de lei, e a própria estrutura do sistema público de ensino no Brasil, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, prevê uma situação, são duas palavrinhas mágicas que sempre estarão com os nossos professores, que é formação continuada. Então,
essa ideia de formação continuada é porque a profissão docente é algo muito dinâmico, é algo que muda muito a cada dia. Então, assim, hoje você atua com determinado grupo, com determinada faixa etária, com determinada realidade, na conta de 3, 4 anos isso já muda completamente. O comportamento dos alunos muda, né? O comportamento dos estudantes, eles se transformam conforme a sociedade vai se transformando. Então, assim, se os professores tiverem a oportunidade de fazerem pedagogia, ótimo. Vocês terão um conjunto de conhecimentos que permitirá vocês lançarem um olhar transformador para a realidade. Agora, se não for possível, procurem sempre cursos de formação continuada, porque isso é algo característico da nossa profissão. Algumas profissões podem até demorar para se reciclarem, mas a nossa, de docentes, ela não pode demorar para ser reciclada. Então é indicado que a gente faça, que nós, né, da educação, façamos cursos de formação continuada periodicamente. Isso vai trazendo essas informações e trazendo um novo olhar para a nossa própria realidade profissional. Incrível, professor. Agora o professor William também nos fez uma pergunta. Ele fala assim: o que a legislação exige para que o professor que leciona conteúdo no Fundamental 2 e médio passe a ocupar funções de coordenação e direção? Olha, isso depende do sistema qual você atua, né? Porque hoje, o professor que está em sala de aula, atuando no Fundamental 2 e no nível médio, para que ele assuma coordenação ou assuma um cargo de administração, hoje no Brasil o indicado seria que ele tivesse no mínimo um curso de pós-graduação lato sensu na área de gestão, né? Na Secretaria de Educação eu não tenho conhecimento mais profundo, porque faz tempo que eu não tenho contato com a Secretaria de Educação, né? Mas lá você, até onde eu sei, era necessário que você tivesse um curso, né, de administração e que você fizesse uma prova e tal, para você poder encontrar sua recolocação quanto diretor de escola e por aí vai. No Instituto Federal de Brasília, que é onde eu atuo, isso que eu falo nas carreiras públicas, você precisa, para você ser diretor-geral de campus ou para você ser reitor, você precisa ser doutor. Então, a exigência, já começa a exigência para você poder ser gestor dessas áreas. E também uma série de outros cursos da área de gestão pública, né? Para você ser diretor de ensino, pesquisa e extensão, no caso, que é o que eu exerço hoje no Instituto Federal, você precisa ter experiência, currículo e precisa estar ocupando cargos específicos na área dentro do Instituto Federal de Brasília. Então você precisa ter contato com a pesquisa, precisa ter contato com a extensão, mas não é necessário por enquanto você ainda ser doutor, né? Que aí o doutorado é o meu próximo passo agora dentro da carreira acadêmica. Mas na iniciativa privada, aí tem a questão da administração e educação, né? Muitas escolas, elas exigem que um profissional, para ser coordenador, para ser diretor, que ele tenha a formação, isso dentro da área de ensino, que ele tenha a formação de administração escolar. Então é importante ficar ligado aí nas ofertas do mercado, né, e nessas oportunidades de formação continuada. Inclusive, eu quero dar um recado para vocês, que nós temos esses cursos aqui na CTCom também, tá? A professora Michele agradece a primeira resposta e faz outra. Ela pergunta assim: os cursos de especialização em docência do ensino superior seria uma dessas alternativas? Michele, é o seguinte, o curso de docência no ensino superior, ele vem para atender uma parcela bem específica do mercado profissional. Porque, assim, qual é a exigência para você atuar hoje no nível superior? Você tem algumas determinações e elas permitem, inclusive, que professores graduados só com o nível superior possam atuar também no ensino superior. Por que isso que eu estou te dizendo? Porque existem cursos que ainda não têm programas de pós-graduação estricto sensu, aí leia-se mestrado, doutorado, em amplo desenvolvimento. Então, por exemplo, tem cursos na área de geologia, para te dar um exemplo, lá da Universidade de Brasília, que ele não possui um curso de doutorado com a amplitude que o mercado exige. Então é muito comum você encontrar em algumas disciplinas ou conteúdos das universidades, você contratando professores graduados, inclusive. Isso é até comum. Então, a docência no ensino superior, ela é uma especialização que ajuda o profissional de qualquer área a ter uma formação pedagógica mínima para que ele possa atuar nessas oportunidades de ensino superior que podem acontecer dentro da sua trajetória profissional. Então, assim, é um caminho, a docência no ensino superior é um caminho que pode ajudar, sim, os profissionais das diversas áreas a entrarem no campo da docência,
né? Agora, assim, dependendo da área em que você vai se dedicar, aí tem os limitadores com relação às exigências do corpo docente. Por exemplo, no caso da educação, é pouco provável que você encontre oportunidades de você lecionar no ensino superior em universidades, sendo que nós já temos um conjunto considerável de programas de formação em mestrado e doutorado para a formação dos docentes que vão atuar nessas universidades. Então, nesse caso específico da área de educação, é um pouco mais restrito. Você vai encontrar muitas oportunidades para mestres e doutores. Agora, dependendo da área em que você vai atuar, a docência do ensino superior pode sim ajudar muito a sua entrada no mercado de trabalho. Mas ela também é importante para uma coisa. Caso você já atue no mercado, né, lecionando em determinada área, e você procure conhecimentos para te ajudar enquanto professor, a docência no ensino superior pode ser uma saída sim, para você desempenhar melhor o seu trabalho enquanto docente e ter um conjunto de conteúdos que te ajudem na sua formação. Aí sim é uma saída bem interessante. Ótimo, professor. A professora Dayana, ela é enfermeira e ela também tem o curso de licenciatura e docência do ensino superior. Com essa complementação, ela pode dar aula em quais séries? Na verdade, assim, é importante a gente ter o crivo, né? Porque depende muito de onde que você quer atuar. Por exemplo, eu vou dar a situação que eu vivencio no Instituto Federal de Brasília. Lá nós oferecemos cursos técnicos. Então, dependendo da área, tem concursos que são abertos sem a exigência da licenciatura em si. Ou seja, você só precisa ser técnico na área específica. E aí você vai desenvolver essa formação quando você estiver dentro do Instituto Federal. Então, assim, hoje já estamos evoluindo para uma exigência para que esses interessados no concurso já venham com a formação pedagógica. Por quê? Porque você, com essas formações que você apresentou agora, na área de enfermagem, você vai atuar prioritariamente nos cursos técnicos da área de enfermagem, ou nos cursos integrados com a área de enfermagem, porque também é importante dizer isso. Nós temos algumas estruturas dentro da educação profissional que são importantes, que é a concomitância e o integrado, né? A concomitância é quando você faz o curso, por exemplo, nível médio, numa escola regular de ensino de nível médio, e você faz as disciplinas do curso concomitante técnico numa outra escola. E aí você faz disciplinas soltas. Agora você também tem os cursos integrados. Os cursos integrados, eles são ofertados com as disciplinas regulares dadas em conjunto com as disciplinas técnicas. Então você também poderia atuar no nível médio, né? Mas aí depende de onde que você está a fim de atuar. Se você, por exemplo, decidir atuar no mercado privado, o mercado privado tem suas características, tá? Mas a formação pedagógica, ela pode sim te ajudar numa nova perspectiva dentro desse mercado, tá? Professor, a professora Fabiana, ela também faz uma pergunta, ela é bacharel em agronomia. Ela entra num assunto bem importante. Por exemplo, a Dayana, que é enfermeira, também poderia trabalhar com ciências do 6º ao 9º ano, por exemplo. Certo? Seria uma brecha, né? Então essa é a pergunta da Fabiana. Ela diz: sou bacharel em agronomia e professor em 2 instituições de nível superior privadas. Com o curso de complementação pedagógica, poderia atuar como docente na área de ciência, tanto nas instituições superiores privadas quanto nas públicas? Então, aí é importante vocês observarem a seguinte situação. A questão da habilitação, ela ainda acontece, né? Você, com a formação pedagógica, você pode, você tem a possibilidade de ampliar o seu espectro de atuação profissional, tá? Agora, com relação ao que é legal no público, nós temos um seguinte dispositivo na LDB. A LDB prevê que todo profissional de qualquer área possa se dedicar a ensinar a educação básica caso ele tenha disponibilidade. Isso está previsto na própria LDB. Mas os sistemas de ensino, eles colocam algumas regras. Então, a formação pedagógica, ela primeiro vai te dar uma possibilidade, mas tudo vai depender da exigência do Estado. Porque pode ser que alguns sistemas de ensino tenham cursos que permitam esse nível de atuação. No caso, a pergunta agora da nossa participante agora, que é formada na área de educação física, professor. Licenciatura. Você está falando da Fabiana? Da Fabiana, é isso. A Fabiana, ela é bacharel em agronomia. Isso, então. No caso do bacharel de agronomia, só para você fazer um resgate histórico, nós tínhamos uma escola técnica agrícola do Distrito Federal que foi cedida para o Instituto Federal. Quando era escola técnica agrícola, você estaria plenamente satisfeita para atuar dentro da escola técnica agrícola. Mas agora, nessa situação, com relação à tua formação,
Hoje você estaria habilitado, por exemplo, para poder fazer concurso do Instituto Federal de Brasília, né? E você tendo um curso de formação pedagógica, caso abrisse uma vaga na área que você atua, você tendo um curso de formação pedagógica certamente seria um diferencial em relação à tua colocação no concurso e na avaliação da tua competência profissional docente. Porque as provas geralmente são feitas com aulas teste, né? Você tem aulas teste que são aplicadas. Então, com o curso de formação pedagógica, você poderia sim ter um diferencial em concorrendo a essas vagas. Agora, no caso privado, aí depende muito da estrutura da escola, porque a legislação, na realidade, ela permite que o profissional que é formado naquela área em específico, ele dependendo de como a escola for organizada, ele tem a possibilidade de atuar, porque cada curso tem que ser previsto no seu PPC, que é o projeto pedagógico do curso, ele tem que prever qual é a estrutura docente. E para a aprovação desses cursos, é definido o percentual de formação desses profissionais. Então lá vai ter percentual de tantos doutores, tantos mestres, tantos técnicos, então depende muito da estrutura do projeto pedagógico do curso e da instituição que você vai atuar para saber se você vai ter ou não a possibilidade de atuar. Legalmente falando, eu digo que sim, né? Você já tem uma possibilidade de atuar, mas depende muito da estrutura do curso que vai absorver esse profissional docente. Exato. Só lembrando a eles, né, professor, que quem já é licenciado, está fazendo esse curso, sai com a segunda licenciatura em pedagogia. Quem é bacharel sai com a complementação pedagógica, né? A professora Thalita Vilar, ela é formada em licenciatura em educação física. E ela está perguntando se esse curso de complementação pedagógica seria uma oportunidade para ingressar em outra área, ou seja, abrir outro campo de trabalho. No caso dela, seria, por exemplo, trabalhar em secretaria, biblioteca. Seria isso, professora? Seria importante eu entender, né, um pouco mais qual seria esse espectro da pergunta dela, né? Certo. Porque ela é formada em educação física, ela é licenciada. Licenciada. Então ela terá a segunda licenciatura em pedagogia, então pode até acompanhar o curso. Sim, o curso, né? O curso dando essa complementação pedagógica, ela teria a formação em pedagogia e aí ela teria uma atuação mais ampla dentro do mercado, né? Sim. Eu acho que uma pergunta... Leonardo, nós temos muitos alunos aqui que estão interessados no concurso da Secretaria Educacional, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou agora lançar, acho que a gente sai um pouco do roteiro agora, mas eu vou lançar uma questão bem interessante para vocês. Eu atuo como professor de cursinho para concurso já tem alguns anos, vão aí alguns anos de experiência. Acho que eu estou desde 2006 atuando, então já são 14 anos aí de experiência atuando na área de preparatório para concurso. E para vocês terem uma ideia, eu faço a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal só para pegar a prova, né, e corrigir os meus alunos. E no concurso, acho que de 2016 agora, eu respondi a prova assim, eu fui com sono fazer a prova. Eu não estudei na prova, ou seja, eu não me preparei, mas eu dou aula disso há muito tempo, tá, de conhecimentos pedagógicos e tal. Eu respondi a prova assim, não, acho que é isso, pá, deixei metade da prova em branco. Enfim, eu só fiquei esperando no tempo para poder sair com a prova para poder resolver com os meus alunos. E olha que coisa interessante, eu fiz a prova de qualquer jeito, ou seja, eu juro para vocês que eu não me preocupei com nada. O concurso, quando eu me preocupei para me classificar bem, eu me classifiquei em quarto geral. Quando foi o que eu fiz para poder ficar bem, fui nomeado e tal, eu também posso porque a carreira do Instituto Federal de Brasília é mais interessante. Mas eu fiz a prova assim, de qualquer jeito. E eu fiquei na posição 1603 do concurso. Início desse mês eu fui nomeado pela 6ª vez para secretário de Educação. Ou seja, o que eu estou explicando para vocês é que na área de pedagogia tem muita demanda. Então, para a área de atividades, você tem uma ideia, eu fui chamado o cadastro do concurso para a posição de quase 1.700 e alguma coisa. Se vocês contarem isso com outras áreas, chamaram assim 5, 8, por exemplo, filosofia, chamaram 6 professores, física, 4 professores, história, 3, 10, 8 professores, pedagogia, 1.750 professores foram chamados. Então, assim, eu não estou dizendo que vocês vão estar indo para outro caminho, a questão é essa, vocês vão continuar na educação, vocês ainda estão na educação, mas vocês vão atuar em níveis diferentes. Então a formação pedagógica, ela dá esse espectro, né, de possibilidade de atuação.
E também tem uma outra situação que é o reaproveitamento da secretaria. Você às vezes pode passar para a pedagogia no concurso, apresenta o diploma da outra licenciatura que você tem quando você já tiver tomado posse, e é muito comum você ser readaptado, ser removido para uma outra área da secretaria para atuar com a sua formação inicial. Entendeu? Então, assim, a solução em relação à pedagogia é muito boa para quem está atrás de concurso, né? É uma dica que eu dou para vocês aí que estão se preparando para concurso. Ótimo. Então, respondendo a professora Laiane, você já é licenciada em letras, então você está com a licenciatura em pedagogia, fazendo esse curso. E você sim vai poder agir em outras áreas, como pedagogia empresarial, coordenação. Nessas áreas é necessário uma pós-graduação específica, certo, professor? Assim, eu digo não, é importante para uma recolocação, porque o mercado pode exigir isso. Mas você, enquanto pedagogo, já tem um espectro bem amplo de atuação. Eu vou dar um exemplo para vocês, em que era a carreira que eu estava antes de ir para o IFB, eu estava no Sistema S. Eu trabalhava no SESCOP, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O Sistema S tem várias frentes de atuação. E lá é concurso, né, público e tal. Você é CLT, a carreira é muito interessante, um lugar muito bom de se trabalhar. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. E o Sistema S como um todo também é muito bom. Eu indico que é um campo de atuação muito interessante. E lá, por exemplo, tinha uma vaga específica que era para pedagogo licenciado. E foi nessa vaga que eu entrei. Não necessariamente você precisava ter uma especialização, mas a especialização ajudava a entender onde é que você se encontrava. Como era uma vaga para atuar dentro da educação à distância, desenvolvimento de projetos e metodologias, a especialização em educação à distância foi algo que fez o diferencial quando eu participei do processo seletivo, né? Então, assim, não é necessariamente que a pós-graduação seja uma exigência, mas para quem atua na área de educação, uma formação complementar, principalmente na área de pós-graduação, é muito importante. Então, se você puder fazer, é algo que eu sugiro a todos os participantes, né, da nossa aula. Certo. Professor, vamos fazer a última pergunta desse momento para a gente retomar o conteúdo programático. A professora Ellen pergunta assim: sou formada em licenciatura e bacharelado em educação física e meu interesse é o concurso da secretaria para atividades. Aí eu já acabei de responder sobre isso. Você fazendo pedagogia, você pode fazer um concurso para atividades. 1.750 nomeados no último concurso de 2016. Em face de educação física, acho que foram 12. Não me lembro agora exatamente o número, mas foi uma quantidade, em comparação a atividades, não tem nem o que discutir, né? A quantidade de pessoas que foram nomeadas para atividades. Ok, professor. O senhor poderia falar para a gente o que seria a organização do trabalho pedagógico? Então, dentro do conteúdo, o que seria a organização do trabalho pedagógico, né? A famosa OTP? É porque, conforme a profissão docente vai se desenvolvendo, né? E isso a gente está falando de uma profissão, vamos fazer um recorte histórico, dos últimos 2.000 anos, vamos colocar dentro do nosso processo civilizatório, por aí vai, a profissão docente ela vai acompanhando o desenvolvimento da humanidade e ela vai tendo que se adaptar. Então, hoje, é aceito dentro dos conceitos que são debatidos, né, dentro do universo do que se caracteriza a profissão docente, inclusive tanto no meio da pesquisa científica quanto no meio profissional, a organização do trabalho pedagógico é uma análise, é uma estrutura de atividades e de condicionantes e de realidades que caracterizam o que de fato é a profissão docente. Então, se você, por exemplo, igual aquela comparação que você está fazendo com outras atividades, né, com outras profissões, você tem todo o universo, no caso do jornalista, por exemplo, você tem uma série de conteúdos, de atividades que são próprias do que é a atividade do jornalista. Agora, o que caracteriza o profissional docente? Nós temos currículo, processo de avaliação, construção de plano de aula, participação e desenvolvimento de plano de ensino, construção de projeto político-pedagógico, uso de tecnologias, formação continuada, uma série de situações que caracterizam o que é a profissão docente. Então, a organização do trabalho pedagógico é uma iniciativa, né? Não posso dizer uma iniciativa, mas é um arcabouço de análise de todas essas atividades que caracterizam o que é a profissão docente. Então, quando você estuda o que é a atividade da profissão docente, você precisa caracterizar essa organização do trabalho pedagógico para você conseguir enxergar esse professor dentro do universo que de fato é a atuação da sua atividade profissional.
Então é por isso que quando você faz um curso de formação pedagógica, de formação continuada, ou na área da licenciatura, você vai pegando esses conteúdos e tentando estruturá-los numa análise da atividade docente. Agora, por que isso é importante? Porque a nossa profissão docente, ela causa sofrimento. Então, assim, é importante, eu acho que os nossos colegas professores estão aí, sabem, os que estão em sala de aula, ou os que estão em escola, eles sabem que ela causa sofrimento justamente por a gente não ter o objetivo do nosso trabalho sendo bem definido. Então, como é uma situação muito ampla, é importante que a gente, em dados momentos, a gente faça esse distanciamento da atividade pedagógica para poder analisar o que é próprio da organização do trabalho pedagógico. Porque, vou pegar um caso aqui concreto, né, que tem acontecido na nossa sociedade. Por exemplo, é muito comum as famílias chegarem numa escola, isso eu não estou fazendo uma crítica às famílias, não é isso. Eu tenho filhos em idade escolar, e também eu sei como é isso, eu sou pai, né? A gente sabe como é isso. Mas é muito comum vocês encontrarem pais chegando na escola e dizendo para o professor o que ele deve fazer com os seus filhos. Tenho certeza que muitos dos nossos que estão assistindo aí, que estão assistindo a aula, que estão assistindo essa conversa nossa aqui entre mim e o Leonardo, muitos que estão em sala de aula sabem que isso acontece, principalmente na rede privada de ensino. Então, por quê? Porque é muito comum, a gente fala, né, que de louco e médico cada um tem um pouquinho, né? Aquele ditado antigo, né? De professor também as pessoas acham que tem um pouquinho. Então é muito comum você ver o universo da escola, pais e outros partícipes desse processo trazendo esse conjunto de conhecimentos e tentando atuar, dando opiniões sobre a estrutura da escola, né? Então essa organização do trabalho pedagógico é algo que traz para o profissional docente uma possibilidade de analisar cada vez mais profundamente a sua atividade docente, sabendo onde é que vai o limite, até onde que você pode orientar famílias, até onde você pode orientar colegas, definindo os espaços de aprendizagem, as metodologias de ensino. Então a organização do trabalho pedagógico é algo que caracteriza essa profissão docente e é algo que traz a possibilidade de um professor fazer a análise da sua atividade profissional à luz da estrutura a qual ele faz parte e dando todos os encaminhamentos e todos os limites que são necessários. Então é algo que é muito importante para que todos os professores estudem, porque a organização do trabalho pedagógico é isso que de fato nos caracteriza enquanto profissionais, né? Um conjunto de conhecimentos, um conjunto de ações, atividades que caracterizam a nossa atividade docente. Professor, então, caros professores, eu quero falar que vocês podem continuar fazendo perguntas, tá? Porque nós estamos também trabalhando com conteúdo programático. Eu gostaria de pedir também que vocês dessem um like aí, isso é muito importante para nós. E outro detalhe é o seguinte, professor, agora já é uma pergunta minha mesmo, tá? Já depois de tudo que o senhor falou, né, quais são os reais dilemas dessa profissão docente? Então assim, é importante a gente ressaltar que a nossa profissão não é fácil. Assim, não é uma... Nós tivemos conquistas, né, ao longo dos últimos anos. Precisamos lutar por cada vez mais conquistas. Eu acho que é importante, né, que os professores pensem no coletivo, porque a nossa profissão, quando eu entrei na Universidade de Brasília em 2001, 2002, ela era considerada a profissão do futuro. Falava-se que o professor era a profissão do futuro e tal. Eu acho que esse futuro já passou, nós somos a profissão da realidade. Eu acho que uma sociedade igualitária, uma sociedade que de fato permita que seus cidadãos sejam tratados como cidadãos, essa sociedade já tem que partir da educação como ponto de transformação de todos os olhares e todas as perspectivas que nós temos dentro da nossa realidade social. Eu acho que o que eu vou falar agora vai alcançar muitos dos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo aqui a nossa aula, o nosso conteúdo. A profissão docente, ela, em muitas famílias, é a primeira formação universitária de muitas famílias. É o primeiro contato que famílias que vêm de uma origem mais humilde conseguem ter uma evolução em níveis educacionais. É muito comum que esses sujeitos que causam essa evolução educacional, o seu primeiro curso seja um curso de licenciatura. Eu digo isso minha família veio do Nordeste, né? Eles vieram muito jovens para Brasília,
Eu sou brasiliense, mas os meus pais eles não são formados, não têm formação de nível superior. Eu fui o primeiro formado numa universidade pública federal, na área de licenciatura em pedagogia, e a minha irmã, também que atua lá no campo educacional, também é formada em letras, é professora de português. Está fazendo curso também, né, na área de complementação pedagógica, para poder ampliar o espectro também da formação dela. E tem essa característica. Então, são profissionais que geralmente são os primeiros da família que alcançam a formação universitária. E aí são esses profissionais que vão atuar no mercado de trabalho. A gente vai pensar quais são os dilemas. Primeiro, nós temos uma sociedade que eu acho muito perigoso, e aí eu não estou fazendo crítica a nenhuma vertente política, porque eu acho que não é o momento para isso. Acho que é o momento da gente pensar sempre no próximo passo, para onde que nós vamos. A gente consegue observar que hoje a sociedade ela se vale muito de uma análise do senso comum. Então há um desprestígio ao conhecimento científico, ao conhecimento profissional embasado pela ciência. Eu acho que isso é muito perigoso. E a profissão docente ela tem uma responsabilidade em conectar a sociedade a essa realidade, ao conhecimento organizado, ao conhecimento que tem um fundamento, uma preocupação. E não é só o eu acho que tem que ser feito, mas é aquilo que precisa ser feito. Então, nós precisamos construir uma sociedade que ela tenha o passo dado dentro de acordos de conhecimento, ou seja, de consonância, de integração, de troca de experiências e de construção do conhecimento coletivo. Isso é muito próprio do professor. E aí você chega numa escola, que aí, é claro, eu entendo que essa análise baseada no senso comum, ela é totalmente entendível, porque você chega numa escola, quando você vai atuar, por exemplo, numa escola pública de periferia, né? Eu venho de uma escola pública de periferia de Brasília, ou seja, eu estudei numa escola pública de periferia, eu consegui acessar a Universidade de Brasília por mérito próprio, né? Ou seja, eu não consegui fazer o cursinho, eu estudando mesmo, dedicando para poder chegar à universidade. E você chega numa escola pública que tem violência, que tem falta de estrutura básica, de infraestrutura básica, você tem desinteresse, desconexão, você tem uma estrutura de escola que não atende a real necessidade dos estudantes, e você vai ter que lidar com esse universo. Ou seja, você não vai conseguir simplesmente com uma aula fazer com que aqueles alunos que estão numa situação de conflito social, de dificuldades imensas para poder estarem na escola, você não vai conseguir com um ano dando aula mudar a realidade de todo mundo, você não vai. Isso vai causar sofrimento. Ou seja, você vai ver alunos se perdendo pelo meio do caminho, você vai ver alunos desistindo, você vai ver, às vezes, vai assistir insumos não chegando na escola, você vai, às vezes, sentir que faltam certas coisas, às vezes uma desconexão entre o grupo de trabalho, um problema aqui, um problema ali. Mas por que é um grande dilema? Porque o professor ele tem que continuar, ele tem que seguir, ou seja, porque ele tem que ter em mente que quem depende do nosso trabalho é o futuro do país. E assim, tem uma fala de uma professora, né, na época da greve, acho que em 2014 e 2013, alguma coisa assim, teve uma greve das escolas, tinha uma professora que falava assim: desculpa, mas não acho que você entregando um giz e me dando um quadro negro que eu vou salvar a nação sozinha. De fato, ela não vai. Mas a persistência e a construção do que a gente chama, dentro da discussão da pedagogia como um todo, de engajamento normativo, né, que é você ter uma habilidade de trazer as pessoas para dentro do universo, né, para dentro para todos construírem educação juntos, tanto o aluno se entregando, quanto o professor se entregando, quanto membros da coordenação e por aí vai. Eu acho que isso é um caminho que tem grandes possibilidades dentro da nossa trajetória da profissão docente. Então são muitos dilemas, tem a questão do adoecimento, tem a questão do cansaço, tem a questão da carga horária extenuante, tem uma série de situações que nos colocam dentro de um turbilhão de realidades que podem gerar muito conflito, muito sofrimento, mas que dependem muito de nós, enquanto profissionais, ligarmos essa sociedade a um caminho de fato transformador. Um caminho que leve
criticidade, que leve análise, que leve ciência, né? Um conhecimento de fato organizado e que tenha frutos, né, para toda a sociedade. Incrível, professor. Só respondendo aqui a professora Dayana, nós teremos sim todo o conteúdo disponível na nossa plataforma online, inclusive para você fazer a impressão, e essa live vai virar videoaula, além de outros conteúdos. Nós vamos falar disso melhor no final dessa live para não atrapalhar o professor Fernando. Professor, é o seguinte, qual o panorama de desenvolvimento profissional no Brasil em relação à docência e como se dá a competição nesse campo de atuação? Então, a carreira docente, é importante ressaltar uma situação para vocês. É sempre bom o aluno, quando ele decide assim, o aluno, né, o estudante, quando ele decide, eu vou para a carreira da educação, ele precisa primeiro definir um objetivo. Eu quero chegar aonde? Então, é claro que esse objetivo ele pode mudar, né? Ao longo conforme o tempo vai passando, suas experiências vão ser acumuladas, você vai podendo adaptar essa perspectiva. Mas quando você define um objetivo, você define um norte. Então, hoje no Brasil, se você falar bem assim, quero ser docente de uma universidade, faça mestrado e doutorado. Se dedique à pesquisa, preocupe-se em ter mobilidade. Pode ser que você passe no concurso de uma universidade de outro estado, você tem que mudar de cidade, você tem que ir para lá para poder se adaptar àquela realidade. Depois, com o tempo de desenvolvimento, transferência, redistribuição, você pode conseguir vir para a Universidade de Brasília, por exemplo, e atuar na Universidade de Brasília. Isso é uma possibilidade. Agora, por exemplo, tenho vontade de lidar com educação e tecnologia. Eu quero lidar com isso. Eu acho esse universo fantástico, franca expansão, gostaria de atuar nisso. Você precisa procurar um curso de educação à distância, um curso de novas tecnologias, você precisa ter acesso às redes, você precisa ter um bom computador, você precisa ter um bom celular, você precisa ter bons dispositivos que permitam você ter contato com essas tecnologias. E você precisa ser curioso, né? Então, assim, eu dei 2 espectros aqui agora. Agora, se você falar assim, eu quero atuar na rede pública de ensino porque eu quero ter segurança, eu quero ser servidor público, eu quero ter estabilidade, você já tem um caminho definido. Ou seja, você precisa estudar para passar na prova, você precisa olhar qual é a possibilidade de você ter uma aprovação do concurso mais objetiva, ou não, eu quero ser técnico na área de educação. Por exemplo, hoje eu sou pedagogo, então eu trabalho, o meu cargo, né, original no IFB, é mais ou menos um orientador educacional, porque lá no IFB a gente não tem a figura do orientador educacional, a gente tem a figura do pedagogo. Então, eu atuo em sala de aula, já dei aula no ensino superior, já atuei, né, no ensino superior, já atuei também na educação básica e hoje eu atuo enquanto pedagogo. Eu não estou em sala de aula no IFB, hoje eu sou pedagogo do Instituto Federal de Brasília. Então a gente tem um espectro mais amplo de atuação, que é ajudando na formação continuada dos professores, nos programas de formação deles, ou seja, nessa assessoria aos professores, numa discussão sobre as metodologias de ensino, no atendimento ao aluno, no atendimento aos colegas técnicos, na construção de programas, de projetos, e hoje atuando na direção de ensino, pesquisa e extensão, dando uma contribuição de uma visão de pedagogo para toda a escola, para todo o campus. A gente tem ensino superior atuando no campus, a gente tem formação técnica subsequente, a gente tem formação técnica integral, a gente tem os cursos FIC, a gente também tem a previsão de oferta de cursos de pós-graduação, a gente logo lá no nosso campus a gente está lançando um curso de engenharia civil, a gente está na discussão da oferta do curso de engenharia civil no campus Samambaia. Então, assim, a minha contribuição enquanto pedagogo, ela vai além do que só uma atividade em sala. Ela é algo muito mais amplo, é algo muito mais dinâmico. Então, eu tracei isso como uma perspectiva profissional, no caso da minha carreira. Então, o mercado está muito disputado. E quanto mais formação você tiver, melhor será a disputa por esses espaços. Ou seja, é importante que você tenha consciência de que um curso de formação pedagógica ele vai te abrir um espectro para diversas possibilidades. E é isso que torna tão importante a gente buscar esses espaços, esses blocos de formação dentro da nossa carreira. Porque a disputa é grande. Ou seja, então, dependendo do nível que você determina para qual você vai estudar ou qual você vai se desenvolver, você tem os seus desafios específicos. Então é importante entender que o mercado de Brasília tem essa característica. Outras praças talvez não.
Aqui, por exemplo, para você atuar numa faculdade privada, você dá aula, por exemplo, na faculdade privada, no mínimo um mestrado. Você tem que ter no mínimo um mestrado. No IESB, enfim, em outras situações, né? outros grandes. Porque a gente está falando agora por exemplo, a universidade, qual é a universidade privada que nós temos em Brasília? A Católica, é uma universidade. Mas para você poder atuar no mercado de trabalho de uma grande universidade privada, você precisa ter no mínimo um mestrado. Então, se você definir isso como meta, atuar no ensino superior, você precisa olhar que o mestrado é a base para a entrada. Agora, se você for atuar na área de tecnologia, por exemplo, essa própria experiência que a gente está tendo aqui agora é um exemplo do universo da educação, né? Para você atuar nessa área, por exemplo, mediada por tecnologia, com educação à distância, é importante você ter uma formação em pós-graduação, né, que te leve a conhecer a tecnologia, educação à distância e por aí vai. Então é importante ficar ligado nessas oportunidades. Eu acho que esse curso que está começando agora, né, é uma grande oportunidade de abrir esse espectro para quem está participando. Porque não tem receita de bolo, não tem um passo a passo. Cada profissional vai desenhar o seu passo a passo. Mas quanto mais ele tiver em contato com grupos que pensam isso, com colegas que pensam isso, com tecnologias que levem essa educação para onde você está agora, maior será a sua chance de adaptação e de se encontrar numa boa posição nesse mercado que é tão disputado aqui em Brasília e no Brasil como um todo. Essa troca de experiência é fundamental, né, professor? E com relação a essa inclusão digital, né, hoje é fundamental. E aí nós ainda temos alguns colegas que são um pouco resistentes, né, a essa nova tecnologia. Tá? Professor, é o seguinte, a professora Karine, ela faz uma pergunta interessante. Ela fala assim, eu gostaria de dar aula em biologia. Com esse curso de complementação, eu posso dar aula em biologia? Eu tenho que fazer licenciatura em biologia ou tem alguma pós-graduação que me capacite em dar aula de biologia? Não, então, aí tem uma situação diferente, né? No caso da biologia, se você é bacharel em biologia, tem uma questão da análise do teu currículo. Porque, por exemplo, são situações e situações. Que a pergunta não ficou tão clara. Você está querendo atuar na educação básica? Aí na educação básica vai a questão de situação. Depende de quem está te contratando. Essa que é a grande questão. Tem escolas privadas que admitem o professor que é formado com a complementação pedagógica, sendo bacharel em biologia, para poder atuar. Agora, no caso da Secretaria de Educação, ela exige a licenciatura em biologia. Então, assim, depende de como que é o público que você pretende atuar. Né? Se for na Secretaria, exige licenciatura em biologia. Aí, a licenciatura em biologia, você tem algumas disciplinas específicas de ensino de ciências e tal, que são feitas dentro da licenciatura em biologia. Agora, muitas escolas dentro do universo aceitam a formação pedagógica. Porque o que você precisa entender é que você está fazendo uma complementação para você poder atuar na sua área de conhecimento e você poder ter também um diploma de pedagogia. Né? Então, depende muito de quem vai te contratar. Tá? Então, não dá para te dar essa resposta 100%, porque depende muito de quem vai te contratar. Eu mesmo, professor, eu vejo a situação seguinte. Né? Eu tenho um colega, ele, então, é fisioterapeuta, especialista em fisiologia humana. Ele fez a complementação pedagógica e hoje, além de atuar como fisioterapeuta, ele é professor de biologia no 2º ano do ensino médio em uma escola no Guará. E por quê? Porque ela é privada, então vai ser para os gestores. Exatamente, né? Exatamente. Agora, se fosse para a Secretaria de Estado de Saúde, iam pedir a licenciatura em biologia. Na Secretaria de Educação. Isso, a Secretaria de Educação seria... Porque tem a exigência do edital, né? O edital, ele exige a licenciatura em biologia, né? Agora, sim, o mais legal de tudo é vocês observarem que quem tem as formações em bacharelado e fazem a complementação pedagógica abre um espectro também para atuarem nos cursos técnicos. Aí é importante vocês entenderem isso. Tem um nicho de formação que vai explodir no Brasil nos próximos anos, que é a formação técnica. Claro que a maior experiência é a Rede Federal de Ensino Técnico, né, que é, no caso, o Instituto Federal de Brasília faz parte, né, que é a rede federal, mas você tem redes sendo construídas em todos os estados. E você também tem o Sistema S. Então nós temos 3 grandes empregadores. A Rede Federal de Ensino Técnico, nós temos as redes estaduais e temos o Sistema S como contratantes. Isso é importante vocês ficarem ligados nisso. Respondendo ao professor William, ele me fala assim, sobre o sofrimento, há dados sobre a questão da saúde mental dos docentes? Isso já entra no conteúdo? Sim, professor, nós temos esse conteúdo programático previsto em módulos futuros deste curso, tá joia? Mas voltando aqui à conversa com o professor Fernando, professor, o senhor poderia falar sobre o sistema público de ensino
seus desafios e a mobilidade dentro das carreiras públicas? Tá, é importante vocês entenderem o seguinte, gente, quem está observando, quem está pretendendo entrar na carreira pública, né, da educação, hoje nós temos, a LDB, ela define quais são as responsabilidades, né? Então quem vai estudar a Organização da Educação Brasileira, LDB, por aí vai entender isso de um modo mais aprofundado mais para frente. Só que hoje nós temos o sistema federal, estadual e municipal. Cada um deles tem suas responsabilidades, né? O municipal é responsável pelo ensino fundamental, educação infantil, o estadual é responsável pelo ensino médio, mas também tem a obrigatoriedade de ajudar o município a ofertar o ensino fundamental, e o sistema federal oferta o ensino superior, mas também tem a obrigação de ajudar estados e municípios quanto na oferta de todos os níveis escolares. Ou seja, há uma responsabilidade aí, né, solidária entre esses sistemas de ensino. E aí o que acontece? Quando você se dedica a fazer parte de um sistema desse de ensino, o sistema público ele prevê algumas características. Aí, fazendo um recorte no caso de Brasília, você tem algumas contratações de professores para áreas técnicas, né, como a Escola Técnica de Ceilândia, a Escola Técnica de Brasília, né, a Escola de Música, por aí vai. E você tem as escolas de educação escolar, em nível de educação básica e regulares, né? Fora isso, tem as escolas rurais, né, as escolas do campo, que são outras experiências que vem se desenvolvendo no Brasil, e tem outras modalidades de ensino que estão aí dentro desse universo, como a educação especial, por aí vai. Então, o que acontece? O sistema público hoje do Brasil, ele é um dos maiores contratantes. De fato, ele tem a necessidade de contratar muita gente, porque, principalmente na área de atividades, é muito comum você ter uma rotatividade relativamente grande, né, quanto a esses profissionais, porque são profissionais que se dedicam, igual eu falei para vocês, o professor que faz mestrado, doutorado, ele acaba sendo absorvido por outras etapas do mercado, né, que não é só a sala de aula em si da escola pública. Então, é importante vocês entenderem que se não está conseguindo um espaço dentro da sua área de formação, que no caso a licenciatura em História, Matemática, enfim, existem outras perspectivas de caminhos profissionais dentro do sistema público brasileiro que podem permitir que você consiga uma readequação da sua atividade laboral. Por exemplo, tem professores que eu conheço, muitas trajetórias que aconteceram assim, que saíram da sala de aula e migraram para as novas tecnologias. E hoje trabalham em universidades, trabalham na CAPES, na FNDE, alguns públicos que contratam os tais, né, técnicos educacionais, que são licenciados em qualquer área, é uma carreira, é um carreirão enorme do Serviço Público Federal, que contrata muita gente todos os anos para atuar em alguns públicos, ou seja, atuar no Ministério, atuarem ali numa autarquia, atuarem em diversas áreas com atividades de educação, Banco Central e outros órgãos, diversos órgãos. Com a própria polícia tem isso também, que vão atuar nos centros de formação dos servidores, ou seja, então não é, quando você é licenciado em determinada área, quando você tem a possibilidade de trabalhar dentro da educação, não é necessariamente a sala de aula que vai ser o espaço para você atuar enquanto servidor público. Não é só isso. Você também vai atuar no centro de formação de servidores, você vai atuar em diversas possibilidades de uso de tecnologia para poder formar os colegas, ou até no serviço que esses próprios ministérios ou órgãos prestam para outros órgãos, né? Escolas de governo. Aqui no DF mesmo a gente tem a EAP, né, que é a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Tem muitos professores que passaram no concurso da secretaria e não estão atuando com os alunos em sala de aula, estão atuando com os colegas professores, ofertando curso para os colegas professores. Ou seja, o espectro ele é muito amplo. Ou seja, são muitas possibilidades. E nós temos muitos bons profissionais no serviço público, né? Ou seja, é um universo muito interessante. Então, se você tem uma formação, se você tem experiência, o serviço público ele pode ser uma possibilidade de desenvolvimento da sua carreira, né? Então, e você estando lá, as possibilidades são muitas, muitas. Tem até a possibilidade de você estar num órgão, trabalhando na sua função como TAI, como coordenador, já exercer uma função como coordenador, chefia e tudo mais, e você ser, inclusive, cedido para outro órgão para desenvolver uma atividade no outro órgão. Sem falar que existem os próprios caça-talentos dentro do governo. Ou seja, você faz um cadastro lá na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, ou outras escolas, ou no próprio CIGEP, que é o sistema do Serviço Público lá, federal, você faz um cadastro, bota o teu currículo,
E aí os programas vão acontecendo de cooperação nacional, internacional, estadual, quer que seja, e você vai sendo chamado para fazer esse trabalho. Você às vezes vira até avaliador de escola para aplicação de Enem, avaliador de universidade que está abrindo curso, avaliador de faculdades privadas que estão abrindo cursos superiores. Então tem diversas possibilidades dentro do serviço público, ou seja, não é só necessariamente a escola pública como nós conhecemos como sendo um espaço de atuação do profissional. É claro que a escola pública, para quem quer ser docente, é onde você aprende tática de guerra. A gente chama de o Vietnã. Ou seja, é onde você vai para a sala de aula, você fica com casca grossa mesmo e pega e entende mesmo o que é o trabalho do chão da fábrica, do dia a dia ali na escola, resolvendo os problemas dos nossos alunos, né, que precisam de tanta atenção e por aí vai. Você tendo essa experiência, dali você vai para um sistema cada vez mais desafiador. Incrível, professor. Eu tenho uma pergunta, ela está um pouco recorrente, vamos tentar ser um pouco mais claro com os nossos colegas professores. A professora Débora, ela diz assim: eu sou enfermeira, posso fazer o concurso da Secretaria de Educação apenas com essa complementação pedagógica? A primeira pergunta dela, para a área de atividades, né? Depende do edital, é isso que é importante. No curso de formação pedagógica, que eu não conversei isso com o Leonardo, mas os nossos alunos eles vão sair com o título de pedagogos, não vão? Sim, segunda licenciatura em pedagogia. Né? Se você sai com o título pedagogo, licenciado em pedagogia, você pode fazer o concurso de secretário para atividades. Isso é fato. É porque muitos participantes perguntaram a questão de você ter uma formação em bacharelado numa área e fazer a formação de pedagogia se habilita a dar aula numa área meio análoga, por exemplo, no caso da biologia. Por exemplo, eu fiz enfermagem, aí agora sou formado em pedagogia, eu posso dar aula de biologia? Na Secretaria de Educação, não. Porque você precisa que o edital permita isso. Agora, em determinadas realidades da coisa privada, é possível que você possa atuar. Tá? Agora, para a exigência daquela disciplina, geralmente o edital coloca a licenciatura naquela disciplina. Então, aí é outra coisa. Tá? Agora, para você fazer o curso de secretaria para atividades, você pode. A atividade está liberada. Você é pedagogo, você vai estar formado em pedagogia. Então, formado em pedagogia, licenciado em pedagogia, você pode fazer o concurso, plenamente. Agora, para atuar em outras áreas diferentes da pedagogia, não. Aí precisa de licenciatura na área específica. Tá. Débora, vou até te dar um exemplo. Tem o CEP Saúde de Planaltina. Ele era da Secretaria de Educação, foi para de Tecnologia, agora já estão discutindo voltar para de Educação. Na época que fizeram o concurso para enfermeiro, para o nível técnico lá, eles exigiram licenciatura em enfermagem. Então quer dizer que foi em função do certame, né, professor? Isso, em função do certame. Determinado como formação básica ali pré-requisito, a gente tem que atender. Exatamente. E a Débora ainda fala assim: também já soube a respeito de matérias que posso ministrar aulas de ciência em geral. Isso é verídico? Aí, o que acontece, Débora? Aí você passa no concurso para atividades de pedagogia. Você estando na secretaria, aí pode haver uma possibilidade de você ter uma habilidade lá dentro, tá? Mas é quando você já toma posse. Você já está lá atuando enquanto pedagoga na área de atividades. Isso pode acontecer, mas lá dentro da secretaria. Agora, para fim de aprovação do concurso, não. Você precisa ter a formação específica que o edital exige. Não para a área de ciências, caso tenha exigência no edital. Agora, para atuar enquanto pedagogo, plenamente atendido. Você vai estar formado em pedagogia e você pode fazer o concurso tranquilamente. Incrível, professor. A professora Luciana Ribeiro, nos pergunta qual a duração da aula. Professora, hoje, em função da primeira aula e teste de ferramenta, nós estamos prevendo que essa aula vá até às 10h30 da manhã. Tá? Gostaria de ficar o dia todo com o professor Fernando aqui. A conversa está muito boa, mas em função de alguns compromissos nós não conseguimos ficar. Professor, voltando, certo, aqui, o professor William, ele fala assim: e a mesma pergunta da Débora se aplica à minha realidade? Ele é bacharel em artes. Você é bacharel em artes, então, olha só, é a mesma situação. Porque depende do edital, né? O edital é que define qual é o modelo de seleção. Assim, vou dar um exemplo para você. Em 2004, era exigido, para vocês terem uma ideia, em 2004 era exigido que o professor, que um pedagogo, para poder fazer o concurso para orientador educacional, ele tinha que ter habilitação em orientação educacional, que ela não tinha de habilitação lá no UNB. Essa habilitação caiu, então o edital já mudou.
o último concurso de orientador teve até uma briga na justiça para que os orientadores que tinham habilitação à orientação educacional fossem previstos em edital. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque no seu caso, que é bacharel em artes, que é uma formação prevista até na própria Universidade de Brasília, você terminar o curso de bacharel em artes, você não está habilitado a dar aula, tá? Você não está habilitado a dar aula. Mas, dependendo do edital, o edital ele pode colocar essa condição. Você pode ser bacharel numa área e licenciado na outra. Vou te dar um exemplo. O IFB já fez concurso assim. Já fez concurso que admitiu bacharel em determinada área sem a necessidade da licenciatura, porque o próprio IFB oferecia a formação em licenciatura quando ele entrava e quando ele vinha para a escola. No caso da secretaria, você precisa, para dar aula de artes, até onde eu sei, pelo menos olhando o último edital, você precisa ser licenciado em artes. Agora, você fazendo esse curso de pedagogia, você conseguiria fazer o concurso para a área de atividades. Aí o que aconteceria com você? Você passaria para atividades, você tomaria posse como pedagogo, e aí chegando lá, tem a possibilidade de você ver dentro do estudo de secretaria se você poderia ser readaptado para dar aula de artes. Isso é depois de ter sido aprovado. Ou seja, você precisa primeiro passar no concurso para depois ver como é que pode ser feito esse aproveitamento dentro da Secretaria de Educação, tá? Professor, voltando ao nosso conteúdo programático, vamos falar sobre a concorrência versus o estar preparado para a carreira pública. Então, gente, se vocês observarem a questão dos editais, se vocês observarem a questão da exigência da formação na área de educação, quanto mais cursos você estiver fazendo, quanto mais possibilidades dentro do seu currículo, melhor será a sua colocação dentro do mercado. Isso é fato, tá? Então, assim, muitos concursos, eles preveem no edital a seguinte situação: especialização, tantos pontos a mais; mestrado, tantos pontos a mais; doutorado, tantos pontos a mais. Eu já vi casos de colega em concurso que já tinha o doutorado, que na nota final ele ficou assim, na posição de 210. Na prova de títulos ele passou para segundo lugar. Então, assim, é um exemplo muito concreto de que quem atua na área de educação, quem tem vontade de atuar na área de educação, você vai estudar o resto da sua vida. Sim, eu não tenho como dizer de outra forma, nada. Eu não tenho como dizer. Se você quer se dedicar à área de educação, você, felizmente, eu considero felizmente, felizmente vai ter que estudar a sua vida inteira. Inteira. Então hoje você faz um curso de formação pedagógica, terminando o curso você vai fazer especialização, vai fazer MBA, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer um curso de línguas, aí daqui a pouco você vai fazer um segundo curso de línguas, vai falar um terceiro idioma, daqui a pouco você vai fazer um curso de Libras para falar um quarto idioma, ou seja, você vai estar sempre tendo que se reciclar, sempre tendo que estudar, e quanto mais você mantiver contato com essa estrutura de formação, melhor será para você disputar o mercado de trabalho. Porque assim, as oportunidades, acho bem interessante falar isso para vocês, que as oportunidades elas só chegam para quem está preparado. Ou seja, porque se a oportunidade chegar para quem não está preparado, não adianta, ele não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então a oportunidade ela só chega para quem está de fato preparado. Ou seja, pode ser que nesse momento você esteja passando por uma situação difícil, uma recolocação profissional, né, tentando entender como é que é esse mercado, tentando encontrar saídas, tentando encontrar possibilidades. Mas enquanto você está procurando essas possibilidades, se você estiver em contato, fazendo curso, estudando, entendendo esse universo, sacando o que está acontecendo, cada vez mais você vai estar preparado para aproveitar a oportunidade que vai aparecer para você. Então, o nosso mercado, ele tem muitas possibilidades, ele tem muitos desafios e ele tem infinitas saídas. Vai se dar melhor nesse caminho aí quem tiver relativamente melhor preparado, ou seja, então, lembra quando a gente estava falando da questão dos dilemas? É muito comum, o professor falou sobre a questão do adoecimento e tudo mais e tal. Uma coisa que eu preciso avisar vocês é que muitos alunos se interessam pela carreira pública e muitos se esquecem que às vezes a carreira pública ela não é esse mar de rosas que a gente imagina. É claro que é muito melhor do que você estar sofrendo, né, uma determinada situação,
de às vezes não saber o que fazer da profissão. Você tem uma carreira consolidada, tem um plano de carreira, vai te dar segurança, mas às vezes é muito melhor dependendo da realidade na qual você se encontra. Mas tem gente que entra no serviço público e cai num setor que vai ter que carimbar papel o dia inteiro, vai ter que fazer um trabalho manual que precisa ser feito, porque tem uma burocracia, porque tem uma regra que tem que ser feita. E tem muitas pessoas que entram e falam assim, meu Deus, eu sonhei tanto em entrar aqui, eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. O que eu te digo? Não é necessariamente uma crítica, mas existem várias possibilidades dentro do serviço público. Você não precisa necessariamente ficar naquela função a sua vida inteira. Você tem várias possibilidades dentro daquela realidade de fazer um trabalho diferente. Então você precisa saber aceitar desafios. Do mesmo jeito que quem está na iniciativa privada mata um leão por dia, tem que se reinventar todos os dias, tem que procurar novas saídas todos os dias, tem que se reorganizar, se reinventar, repensar o tempo inteiro para poder continuar entregando um produto de qualidade. O que a gente fala? Porque muita gente fala assim, nossa, iniciativa privada, meu Deus, é uma coisa complicada, mas galera, quem aqui não acha, por exemplo, massa ou excelente ir no McDonald's, por exemplo, de madrugada num drive-thru e receber o seu lanche igual em qualquer McDonald's que você pisar? Isso é, de certa forma, um milagre da iniciativa privada, ou seja, é você ter a construção de um business, de um negócio, né, que tem uma característica, que entrega um produto e você confiar naquela marca. Da mesma forma, é na área da educação, você confia em várias marcas, você confia em tecnologias, você vê, por exemplo, a qualidade do sinal que vocês estão recebendo aí agora, é uma construção de uma iniciativa privada. Então, a gente não está aqui fazendo uma guerra entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, não, é porque ambos os universos precisam de profissionais antenados, com a formação continuada, com os desafios, com a transformação da realidade, e que estejam abertos a reorganizarem suas realidades, repensar suas realidades. Porque muitos profissionais vão se dar muito bem na iniciativa privada e muitos vão se dar na iniciativa pública, ou seja, no serviço público. E isso é muito mais ligado a uma ideia do sujeito, que aceita desafio, se reorganiza e repensa o seu futuro. A gente não pode pensar que dinheiro é o objetivo, dinheiro é consequência. A gente faz o nosso trabalho e pensando num negócio. Pra vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui concreto da minha própria trajetória profissional. Eu sou músico. A minha primeira profissão é músico, ou seja, eu toco desde os meus 13 anos de idade, eu sempre tive banda. Assim. E a possibilidade de eu entrar na universidade foi porque como eu venho de família pobre, como eu não tenho muita classe média, baixa, eu não tinha muita perspectiva de viver de música. Ou seja, eu não tinha ninguém para poder pagar as minhas contas e me ajudar enquanto eu tentasse viver de música. Então, como eu não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha que me sustentar, eu tinha que ajudar a minha família logo, rápido, por processo de situações que eu estava vivenciando, eu tive que encontrar uma profissão. Olha que coisa interessante, uma profissão que me garantisse emprego, que me desse possibilidade de atuação, que fosse uma coisa que eu razoavelmente gostava. E a pedagogia foi o caminho que eu encontrei. Por quê? Ter contato com a escola, que é um universo que eu adoro. Contato com gente, eu gosto de gente. Eu gosto de me dedicar a ajudar as pessoas. Eu acho isso fundamental. E lidar com esses processos de aprendizagem. Ver no olho do aluno, do colega também, do servidor que foi formado, enfim, de ver que a gente está lançando um olhar transformador para a sociedade. Então, assim, eu acho isso muito importante, é algo que me levava muito a pensar no futuro. Então, era uma profissão também que me permitia continuar com a música. Então, eu defini isso para mim, que eu ia continuar com duas profissões. E hoje eu também sou músico. Fiz turnê, já gravei disco, uma série de coisas, mas assim, e eu tô na educação e tô na música, eu tô nas duas. Então, assim, né? E eu me sinto muito realizado hoje, na minha altura dos meus 35 anos de idade, extremamente realizado com as minhas duas profissões. É claro que a gente está sofrendo essa questão da pandemia, né, e fica em casa, né, a gente está aqui num ambiente controlado, todo limpo, todo organizado, e para poder evitar a contaminação e tudo mais. E na música eu dei uma parada, né, que são atividades coletivas, né, e na música eu dei uma parada, e agora na educação a gente está fazendo trabalho remoto, está orientando nossos alunos, está continuando a atividade dentro do serviço público,
trabalhando quase que 12 horas por dia, conectado o tempo todo no celular, no computador e por aí vai. Entendeu? Então, assim, é um universo muito amplo. Ou seja, definam a carreira de vocês. Procurem. Eu me sinto muito bem dentro das minhas duas carreiras. E eu espero que todos vocês se sintam da mesma forma. Porque eu acho que a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Porque aí não vira trabalho, né? Aí vira uma grande diversão todos os dias lidar com os dilemas, as dificuldades das duas profissões. Mas aí o dinheiro em si ele não é o objetivo. O dinheiro é uma consequência. Se vier, veio. Que pelo menos venha o básico para poder bancar a tua existência. Eu acho que não necessariamente o dinheiro é o balizador de tudo na nossa vida. Eu acho que entregar uma boa mensagem, fazer com que a coisa aconteça, eu acho que é um objetivo maior do que isso. Professor Francisco, o senhor que entrou um pouquinho depois, professor Francisco Neto, não se preocupe, tá? O conteúdo permanece disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma digital, que nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. A professora Débora, novamente, falou aqui conosco. Para atuar como pedagogo hospitalar, é necessário especialização? Então, aí depende muito, Débora, porque é o seguinte, a pedagogia hospitalar ela tem algumas características, tanto a formação dos profissionais da área de saúde, quanto no acolhimento das situações de atendimento hospitalar, as crianças que estão estudando, né? E é um universo relativamente amplo. Mas aí também depende muito do nível de exigência. Por exemplo, no mercado privado, eu sei que essa exigência ela vai muito mais para a experiência que você tem. Então, até onde eu não conheço muito de pedagogia hospitalar, né, da área dessa vertente, dessa possibilidade de trabalho, mas eu sei que na iniciativa privada é muito premiada e valorizada a experiência. Então, se você tem experiência, já atuou na área de saúde, tem formação pedagógica, é importante que você pode conseguir ter uma disputa melhor em relação a esse universo. Agora, no público, é o edital quem vai definir. No público, é o edital quem vai definir. Eu já vi editais contratando para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a que eu organizo hoje o AKB, eu já vi essa empresa contratando pedagogos licenciados, ou seja, é uma carreira específica. Quando não tinha a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que hoje cuida dos hospitais universitários, quando o hospital universitário ainda era da universidade, eu vi muitos TAIs sendo contratados para os hospitais, que são técnicos em ações educacionais, que trabalham na assessoria, que trabalham ali naquele, né, pensando em projetos para interação dos acamados, de quem está internado, por aí vai. Entendeu? Então, assim, depende muito do universo que você está falando. No caso privado, vale muito mais a experiência. Ok. A professora Vanessa ela tem um posicionamento bem interessante. Ela diz que busca esse curso porque ela já é formada em magistério, ela leciona há 18 anos e ela então tem interesse em atuar em iniciativa privada em grandes escolas de Brasília para garantir bolsa para os filhos dela e depois ela quer trabalhar como designer instrucional. Nossa, é legal. Eu sou designer instrucional, eu fiz o curso lá na Universidade de Brasília, já criei muitos cursos já em sistemas diversos. Hoje a gente usa muito HTML5, é uma linguagem computacional. Eu estou um pouco afastado da educação à distância porque hoje eu voltei para a escola, né? Eu estou de fato atuando na direção de ensino da escola, do campus como um todo. Estou um pouco afastado da educação à distância. Mas acompanho, não deixe de acompanhar o universo, sempre conectado, Moodle, plataformas, Design to Learn e outras plataformas que vão sendo desenvolvidas aí, né? Blackboard, por aí vai. Então, assim, design instrucional é um grande passo. Agora, assim, para você atuar, o magistério, pelo que eu vi que você falou aí, o magistério é a escola normal, né? Então, eu acho que você está citando a escola normal, você é formado. Você fazendo esse curso, você vai virar pedagoga, você vai atuar em todos os níveis e modalidades de ensino que são previstas na educação. Você sendo pedagoga, fazendo curso de design institucional, eu não sei se vocês ofertam esse curso, você tem como. Não, esse não. Mas, assim, o mercado oferta o curso de design institucional, você está plenamente atendendo os requisitos do mercado, você pode ter aí duas profissões em paralelo. Você vai atuar nas escolas grandes, vai dar aula, vai ser professora, vai ter um horário livre aí, e pode atuar como design institucional nas horas vagas, no horário específico, tá? É importante ressaltar também, gente, que vocês, enquanto professores formados, atuando na rede pública de ensino, vocês podem acumular cargos, tá? Então tem aí uma grande procura dos professores, por exemplo, que já são pais e técnicos, que são técnicos num concurso e são professores em outro. Você pode acumular os cargos, desde que a carga horária de um seja 40 horas e a do outro seja 20, tá? Então, assim, você só pode ter no máximo 60 horas por semana ocupadas de carga horária laboral.
Então, um concurso tem que ser 40 horas e outro tem que ser 20. Você pode acumular os dois concursos. Você não pode ser técnico, você tem que ser docente e outra carreira. Tá? Docente permite isso. Bem esclarecedor. Professores, nós ainda temos um tempinho para perguntas, tá? Enquanto vocês formulam suas perguntas, vou falar sobre nossas atividades online. Nesta segunda-feira, no nosso grupo de WhatsApp, nós estaremos encaminhando para vocês um tutorial de como utilizar a nossa plataforma online. É muito simples o acesso, as videoaulas vão ficar disponíveis para vocês, assim como conteúdo escrito em forma de e-book, ok? Então, esse nosso curso, ele é um curso chamado de curso híbrido, onde nós estamos prevendo encontros presenciais. Neste momento não é possível em função desse quadro do Covid-19, senão estaremos presencialmente aqui todos com o professor Fernando. E aí, assim que as atividades normalizarem, nós estaremos em sala de aula e já faço o convite para o professor estar conosco, retornando aí às atividades. Enquanto isso, nós temos as atividades na plataforma online, que é online.ctcom.com.br, que vocês receberam os convites em seus e-mails. Não se preocupem com detalhes, segunda-feira nós daremos todo o suporte via grupo de WhatsApp, para que a gente consiga estar acessando, o atendimento vai ser individualizado, a dúvida de cada um vai ser retirada. Não se preocupem, tá? Então, todo o curso é organizado. Volto a reforçar a parceria com o Simproep, que é uma instituição, um órgão de muito peso em Brasília, e nós estamos trazendo sempre os melhores professores para estar aqui com vocês, ok? Mas retornando aqui ao professor Fernando, a Roberta fala assim, ela dá um retorno bem legal, ela fala aula inicial super esclarecedora e motivadora, já gostei, muito bom, professor. O professor William também dá um retorno aqui, falando que ficou muito satisfeito. O professor Francisco, obrigado pela resposta aí. E a professora Vanessa fala, super bacana essa primeira aula, tá? Mas vamos aproveitar o professor Fernando aqui, nós ainda temos um tempinho com ele. Vamos lá, professora Liz Ellen. Sou formada em Educação Física, licenciatura, busco a complementação em Pedagogia para ampliar meu currículo. Já sou professora do contrato temporário. Muito bom, professora. Querendo agora realmente seguir carreira. Professora Viviane, gostei muito do professor. Palavras incentivadoras. Amei. Michele Guerreiro. Tudo bem, Michele? Saudade de você. Muito legal a aula inaugural. Vamos manter sempre esse padrão. Se possível, vamos manter o professor Fernando o curso inteiro com a gente. Estamos gerenciando uma crise terrível lá no UFB, mas dependendo da situação, sempre que for possível, eu estarei presente. Obrigado. Professor, seria até interessante o senhor estar falando dessa sua parte gerencial dentro do IFB, já que a gente está falando de formação pedagógica e área de atuação. Então, pra vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo da minha trajetória profissional no IFB, ou seja, eu tomei posse como pedagogo, lá na sequência eu virei coordenador da Coordenação de Assistência Estudantil, que é como se fosse o SOI, né? Lá no IFB a gente não tem o SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional da Secretaria. Lá a gente tem a SEDAI, que é a Coordenação de Assistência Estudantil, Inclusão Social, enfim, tem uma série de outras perspectivas do trabalho da SEDAI. E da coordenação da SEDAI, nós já concorremos à direção do campus e eu me encontrei logo na sequência como diretor de ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, enquanto pedagogo, hoje o campus Samambaia oferta vários cursos, né, em várias modalidades, em vários níveis escolares, e atuar enquanto diretor de ensino, pesquisa e extensão é trabalhar com o corpo docente, é trabalhar com as coordenações de ensino, as coordenações de curso, e fazer com que o olhar transformador do estudante seja cada vez mais desenvolvido na escola, tá? Essa é uma das grandes metas que a gente tem lá no Instituto Federal, porque o Instituto Federal, ele é um presente para a sociedade brasileira. Você pensar, por exemplo, que nós temos 10 campi em Brasília que ofertam cursos técnicos nas diversas áreas para a população pobre, né? Porque a seleção do curso é por sorteio, ou seja, não tem prova de seleção, o aluno faz uma prova para poder entrar, é sorteado, os cursos técnicos, não estou falando dos cursos superiores. Os cursos superiores eles entram no SISU, no Enem, por aí vai. Mas agora, a seleção do curso técnico no IFB é por sorteio. Ou seja, então subentende-se que acreditamos no nosso corpo docente, nos nossos técnicos, de que nós entregaremos uma educação de qualidade. Ou seja,
Podem vir alunos de diversos universos, ou seja, pode vir um aluno que tem eu vou dar um exemplo da educação de jovens e adultos que a gente oferta lá no FB. Tem alunos que estão 30 anos longe da sala de aula, 30 anos, e vem fazer um curso técnico de notificações com a gente. Tem aluno que acabou de sair do ensino, que acabou de fazer 18 anos, largou a escola por um motivo ou outro, enfim. Um moleque novo ali que está ainda no começo ali da trajetória educacional dele, mas como fez 18 anos, é indicativo para ele ir para a educação de jovens e adultos, e ele vem fazer um curso com a gente. Então a gente tem um senhor de 60 anos fazendo aula com um jovem de 20 anos, com níveis de conhecimento completamente distantes de realidade do Brasil, de acesso à tecnologia e por aí vai, estudando na mesma sala. E o Instituto acreditando na equipe e colocando esse desafio de modo que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, é só um exemplo que eu estou colocando para você, dentro da trajetória do pedagogo, de quem é formado em pedagogia, de algo que você pode fazer para transformar a realidade. Eu já atuei na iniciativa privada durante muito tempo, fui diretor de escola privada, atuei com educação e tecnologia, já fui consultor, já trabalhei em diversas frentes. E digo para vocês que a atuação do educador é sempre lançar esse olhar transformador para a realidade, tá? E aí, assim, independe do momento político que a gente está vivendo, independe de qual vertente política que você segue, a questão não é essa. É a questão a gente olhar para o outro com o olhar de se importar pelo outro. E principalmente para quem vai atuar na rede pública de ensino, é se colocar para ajudar as pessoas. E aí é sempre bom quem vem da escola pública vem com isso mais grudado, né? Mais cascudo, né? Como eu falei mais cedo. Mas quem não veio também tem a oportunidade de atuar com outro olhar, de se lançar com outro olhar, de ajudar, de pensar no próximo, de pensar quais são os próximos passos. Vocês entenderam? Então, acho que isso é uma dica importante. É claro que fatores como a nossa profissão ser respeitada, de você ter um pagamento, um reconhecimento quanto ao seu nível de conhecimento, isso é fundamental. Isso é o que gera, é o que roda a nossa sociedade. E isso tem que acontecer. A gente tem que aprender a se valorizar, né? Muitas vezes o professor eles colocam numa posição assim, mas minha vida já é tão sofrida, tão difícil, não vai melhorar nunca. Não, vai melhorar, tem que melhorar. A gente tem que lutar por isso. E a gente tem que ajudar os pares a pensarmos nessa possibilidade. O fato de vocês estarem fazendo um curso mediado por tecnologia como está agora, nesse momento, já é um exemplo claro do uso da tecnologia, do uso de uma ferramenta. Você está vivendo uma experiência, você já está olhando, você já está lançando um outro olhar sobre as tecnologias. Ou seja, você, por mais que você esteja assistindo agora a nossa aula, que a gente está aqui conversando, está trocando esse papo, batendo esse papo, mas você está interagindo, você está descobrindo novas ferramentas. E isso vai te dando novas possibilidades, vai te dando um novo olhar, e é isso que a gente tenta fazer com os nossos profissionais. De modo que a gente consiga lançar sempre um olhar transformador sobre a sua condição. Porque se você conseguir dar esse olhar transformador para a sua condição, você vai conseguir olhar para os outros com olhar transformador. E eu acho que esse é o grande objetivo da nossa aula, eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós educadores. Tá, gente? Professor, tem algumas perguntas aqui que elas estão se repetindo, mas nós estamos aqui para tirar dúvidas dos professores, né? Professora Mônica disse o seguinte: bom dia, professores. Para atuar em coordenação pedagógica ou na direção, além da complementação pedagógica, preciso fazer pós-graduação? Sou licenciado em Geografia. Então, olha só, professora, se você fizer pedagogia, dependendo da escola que você atuar, para você poder ser coordenadora pedagógica, basta você fazer parte do corpo docente. A coordenação pedagógica é uma função, ou seja, você fazendo parte do corpo, né, de atuação da escola, a coordenação pedagógica era definida dentro dos pares. Então não tem necessariamente uma exigência de coordenação pedagógica para a formação. Agora, para ser diretor, aí existem algumas características dependendo da instituição, tá? Dependendo da instituição. No caso da Secretaria de Educação, até onde eu sei, eu não sei se isso mudou, porque faz tempo que eu não estou lá. Mais uma vez, faz tempo que eu não estou na Secretaria. Até onde eu sei, para você ser diretor de escola pública, você precisa fazer um curso de administração escolar, se eu não me engano é isso, e na área de gestão escolar, e você precisa fazer um concurso interno para ser habilitado a concorrer a diretor. Até onde eu sei é isso a Secretaria de Educação. Então você pode ter a habilitação para poder concorrer a ser diretor. No caso do Instituto Federal de Brasília, essa exigência é para o diretor geral, precisa ser doutor, com pesquisa, precisa ser professor da carreira do ensino técnico, profissional, tecnológico,
Ou você precisa ser técnico, da carreira técnica com doutorado, você ser diretor-geral. Né? Porque o diretor de ensino e o diretor administrativo, eles estão ligados à direção geral, no caso dos campos do IFB. E lá você precisa ter a formação na área, né? A exigência do diretor de ensino é a formação na área. Mas para ser o diretor geral do campus, que no caso seria o meu chefe, hoje em dia lá, você precisa ter o doutorado concluído. Tá? Aí assim, eu dei 2 exemplos diversos. Você pergunta para mim, para atuar na administração, né, na gestão, eu preciso ter a pós-graduação? No caso da secretaria, você precisa ter a pós-graduação na área de gestão. Né? Se para você atuar na gestão, por exemplo, no caso da rede federal, você precisa ter doutorado. Olha aí como é que já mudou. Né? A exigência ela já mudou. Então lá você precisa ter um doutorado, aqui você precisa ter um curso de formação. Então depende da área. Na iniciativa privada, aí também há uma valorização da experiência. No caso, para você ser o diretor da escola privada que vai assinar a documentação, que vai mandar para a secretaria, esse cargo específico precisa ter a pós-graduação. Esse precisa em gestão. Tá? Esse precisa, porque é o que vai assinar. Agora, para atuar na coordenação pedagógica, tem experiência, sendo docente, sendo professor e por aí vai. Ok. A professora Cris também tem dúvidas com relação à aula de biologia. Meu desejo é atuar ministrando aula de biologia. Esse curso me permitirá? Então, você tem formação na área de biologia, você é bacharel, eu preciso entender isso. Nós já explicamos isso em outro momento da aula, né? Se você for bacharel em biologia e quiser atuar dando aula de biologia com a formação pedagógica, depende da área que você for atuar, tá? Depende muito da área que você for atuar. Agora, se você é formado em outra área e está fazendo a formação pedagógica, você vai atuar na área de pedagogia. Então, você vai atuar, por exemplo, nas áreas de ciências dos ensinos dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa é a área que você vai atuar, sendo pedagogo. Incrível, professora. Agora, vários comentários interessantes. A professora Daiane disse que o senhor arrasou. O professor Gleidson fala sobre... nós estamos de parabéns, a equipe do CTCom, pela parceria com o senhor. O professor Diego também. A professora Thalita diz, muito boa a primeira aula. Espero que as próximas sejam do mesmo nível ou melhor. Parabéns a todos. Ótima colocação, professor Stefano falando. Professora Mônica, obrigado pelo esclarecimento. A professora Cris disse que é bacharel em farmácia. Então, aí é essa situação. Bacharel em farmácia, para você poder dar aula de biologia, como é que pode acontecer isso? Você pode, inclusive, chegar a dar essa aula no nível superior, tá? Na educação básica, é só se você... Como é que se dá essa adaptação? É você passando o concurso para pedagoga, quando você concluir o curso, e aí dentro da secretaria você tem uma possibilidade de uma readaptação. Mas isso é só lá dentro, eu não sei como é que esse sistema está funcionando. Agora, para você que quer atuar na área de biologia, formado em farmácia, né? Se você quiser atuar nessa área, eu te indico o ensino superior. E aí a formação pedagógica vai ser o primeiro passo da licenciatura para você poder já começar a organizar esse universo, e na sequência eu indico que você faça curso de mestrado, doutorado e esteja preparado para as oportunidades das vagas das áreas que podem abrir. Eu tenho professores que foram colegas meus há algum tempo atrás que hoje atuam no ensino superior na área de farmacologia, um professor muito famoso aqui na cidade, Thiago Farias, eu vejo ele direto nas redes sociais. Ele é um professor que atua na área de biologia, na área de farmácia, e ele deu aula durante muito tempo em cursinho para pré-vestibular de biologia. Ele era professor de biologia nos cursinhos pré-vestibulares. Hoje ele é formado em farmácia, no MB e atua no ensino superior. Tá? Então é uma possibilidade para você, né? A professora Cris, ela tem formação, ela fez mestrado em ciências biológicas. Olha, então você já está relativamente habilitado a atuar no ensino superior. Está relativamente liberado. Melhor ainda, porque se você passar no concurso para pedagoga, vou dar um exemplo, se você passar no concurso para pedagoga, e você tem um mestrado nas ciências biológicas, a secretaria ela tende a valorizar isso. Então meio que pode acontecer uma adaptação sua dentro da secretaria para atuar na área de biologia. Pode acontecer isso, tá? Mas é só estando lá dentro para poder saber como é que é o processo. Então, professores, nós estamos encerrando aqui e ainda temos um minutinho ainda para perguntas, aproveitando aqui o professor Fernando. Mais alguém? Vou aproveitar o tempo enquanto eles estão escrevendo para poder agradecer a audiência de todos vocês. É muito importante iniciativas como essa da CTCom. Sempre no sentido de agregar cada vez mais experiências transformadoras. Ok, gente? Obrigado por terem assistido, tá? Foi um prazer estar com vocês. Professor Francisco pontua uma coisa bem interessante aqui. Ele fala, já fui coordenador de um curso de inglês. Senti falta de conhecimentos em gestão de conflitos.
Haverá algo nesse sentido? Sim, nós também temos a nossa grade, tá? Está dentro do conteúdo programático, professor Francisco. Professor Alexandre, estou bastante motivado para esse curso. Excelente aula inaugural. Bela explanação do professor Fernando. Professora Clara, sou a professora Mari, bacharel em administração e tenho docência do ensino superior. Quero atuar na pedagogia infantil. Com a formação em pedagogia, você pode atuar, está plenamente liberado para poder atuar. Incrível, né? Então, gostaria muito de agradecer aqui a todos vocês pela audiência. Nós cumprimos todo o conteúdo programático de hoje. Agradecemos aí pelas felicitações, tanto com relação ao professor Fernando quanto ao CTCom. Gostaria novamente de pedir a vocês que não deram o like aí, que valorize isso para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E lembrando a vocês que naqueles dias que estão previstas aulas presenciais, que vocês já têm todo o cronograma do curso, nós estaremos fazendo a live até que seja dada a segunda ordem com relação a esse isolamento social, ok? Então, gostaria também de falar aqui com a professora Astélia. Muito obrigado pela aula. Parabéns ao professor Fernando e à equipe CTCom. Nós que agradecemos. Professora Zuleika, agregação de conhecimentos, sempre é muito bom. Professora Laiane, gostei demais dessa aula. Professor William, devo dizer que estou muito afeito ao EAD. Então, professores, algum de vocês aí tinha alguma resistência, já que nós estamos aqui com 2 especialistas da área de EAD? Tem alguma dúvida, alguma coisa? São os últimos 2 minutinhos de aula. Professora Laiane está ansiosa pela próxima aula. Professora Luísa, onde foi disponibilizado esse calendário? Professora, a senhora recebeu esse calendário na matrícula. Se a senhora não recebeu, ele também estará na plataforma e estará sendo encaminhado no grupo de WhatsApp. Nós não vamos ter falhas de comunicação com vocês, ok? Só que nós estamos readaptando o modelo em função dessa pandemia, tá? Professora Daiane, também vamos encaminhar o cronograma, tá joia? Podem ficar despreocupados que na segunda-feira reencaminharemos o cronograma, o tutorial da plataforma e vamos também mandar um vídeo explicando passo a passo de cada função dessa ferramenta digital. Professora Ellen, ainda não tem um cronograma. Tá joia, professora? Preocupe-se não, vamos mandar para todos vocês. Professor Matheus, muito bem colocadas as explicações a respeito do curso. Professor Diogo, também estou sem um cronograma. Não se preocupe, professor, fizemos um probleminha aqui coletivo, mas vamos mandar para vocês, tá joia? Tá? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Professor Fernando, se quiser despedir do pessoal. Gente, mais uma vez, um bom curso para todo mundo, aproveita essa experiência, está em contato com formação, é sempre muito bom para tudo. Suguem dos seus professores, leiam todos os materiais, se organizem para poder cumprir as atividades. Esse momento de suspensão das aulas presenciais, das atividades presenciais, ele é muito importante para a gente fazer uma avaliação sobre a nossa própria vida. Eu digo, Léo, que a gente está numa dificuldade terrível em casa de como gerenciar a questão do horário que a gente cuida dos meninos, tem as atividades da escola dos meninos que estão sendo passadas à distância, tem o meu horário de trabalho, a minha estação de trabalho, a estação de trabalho da minha esposa, e a gente trabalhando junto ali é um grande desafio de repensar uma nova possibilidade do uso da tecnologia. Então assim, gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Espero que vocês aproveitem o curso, estão nas mãos de uma excelente equipe. Aproveitem e façam desse curso algo transformador na vida de vocês, tá bom? Foi um prazer, gente. Obrigado e até a próxima. Professores, muito obrigado. Obrigado, professora Michele, pelo abraço. E realmente, professora Mônica, que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Fiquem com Deus.